Génesis, el capítulo es el de número 11, por favor. Voy a predicar sobre regressando ao Monte Carmelo, pero vou começar por Gênesis, como tenho tempo. Gênesis, capítulo de número 11. Bem-vinda, Bruna. Senhor lhe bendiga. Estou feliz em verte aqui, de verdade. Temos extrañado muito. Não tenho os nomes assim de todos que estão por primeira, segunda, terceira vez, pero ao lado da irmã Rocío e de Euni está eu sou sordo, irmão, perdão. William, uau, William, Deus te bendiga. William é o nome de um de meus amigos assim da infância, assim que vai ser muito fácil memorizar seu nome, ok? William, bem-vindo. Aqui tenho uns irmãos muito simpáticos, não? Seu nome, meu irmão? Luiz, bem-vindo, Luiz. Blanca, o Senhor le hace, está justo o nome, não? Está justo o nome. Excelente, minha irmã, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Será que podemos aplaudir ao Senhor por a vida de nossos irmãos? Eu não estou pedindo que venham, les abracem, les besem, les saludem. Há que evitar, não? Aqui somos uma igreja que nos gusta muito abraçar, besar, pero este tempo há que. Pero sintam-se abraçados, besados, ok? Bruna, Deus te bendiga. A Bruna não é resistida, lhe abraçar, não sei. Aí eu estou visitando Não, é broma, não visitei a nada. Pero... Bem-vinda, Bruna, de verdade, de todo o coração. Amém. Gênesis capítulo 11. Vamos começar no verso 1. Os que encontraram, digam aleluias. Encontrar Gênesis é fácil, verdade? Gênesis, Mateus, Apocalipse. Difícil que é. Sofonias, Miqueias, Naum, Filemão, Gênesis. Gênesis capítulo 1, capítulo 11, versículo 1, dice: Entonces toda la tierra, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. E aconteceu que quando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, e se estabeleceram ali. E se dijeron unos a outros: Vamos, hagamos ladrillo e coçamos com fuego. E les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, e el asfalto en lugar de mezcla. E dijeron: Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. E hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Assim los esparció Jehová desde ali sobre la faz de la tierra, e dejaram de edificar la ciudad. E esto foi llamado el nombre de ella, e por esto foi llamado el nombre de ella Babel, porque ali confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, e desde ali los esparció sobre toda la faz de la tierra. Descansa sua Bíblia, por favor, um momento. Ponga sua Bíblia sobre seu assento. Vamos orar ao Senhor. Senhor, os reinos del mundo se levantaram em contra del nombre de tu Hijo. Eles tentam e tratam de estabelecer seus próprios reinos em la tierra, mas tu tienes tu reino. E todo reino mundano, pagano, todo espírito de Leviatã, en el nombre de Jesús lo reprendemos e cai por tierra.
e seja tu reino estabelecido, Senhor. Aleluia. Senhor, confessamos e creemos que assim é. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja del Senhor. Tu has lhe amado e edificado, Senhor, e estás edificando a um pueblo que é mais que vencedor em Cristo Jesus. Te alabamos por esta verdade, e todos a uma sola voz decimos amém e amém. Podemos aplaudir ele uma vez mais? Graças a Deus. Aleluia. Tome esse lugar, tome seu assento, por favor. Uma das verdades que mais tenho afirmado sobre este púlpito é sobre o que somos. Fuimos hechos e somos reis e sacerdotes. E estamos construindo e edificando para nosso Deus um reino sacerdotal. Repita comigo, um reino sacerdotal. Um reino sacerdotal. Mas a Torre de Babel foi algo muito poderoso. Muito poderoso. Se em alguma oportunidade você pode ir a Berlim, eu profetizo e declaro que você vai ir a Berlim. Ou a Sacaba para ver. Vamos a Berlim. Você deve visitar ao Museu de Pérgamo. Aí você vai encontrar no Museu de Pérgamo. Este museu recepcionou o que é o mundo antigo. Aí está edificada a Puerta de Ishtar. É porque trataram de reproduzir de forma mais fiel possível. E há aí muitos hallazgos arqueológicos sobre a Babilônia antiga, o que é o atual Iraque. E é interessante porque, ao passar por la Puerta de Ishtar, no Museu de Pérgamo, em Berlim, você vai encontrar uma réplica, por supuesto, em miniatura. Você vai encontrar grandes telas dibujadas de lo que pudo haber sido a Torre de Babel. Todavía em Iraque estão os jardines suspensos, por supuesto, as ruínas de lo que sobrou, de lo que quedou, de lo que restou. De hecho, esta foi a primeira tentativa de unificar a economia, a religião e os sistemas políticos em um solo lugar. Foi a primeira vez apresentada na história bíblica, e o que nós temos aqui não é um cuento, é um registro histórico de lo que ha passado. Foi o primeiro intento de algo chamado globalismo. Não me estou fazendo referência solamente à globalização, estou falando de globalismo, o intento de unificar economia, religião e todo o sistema político bajo um solo ordem e uma sola visão. Em este tempo, de Gênesis capítulo de número 11, e todavia se você regressa um capítulo, o capítulo de número 10, você vai encontrar a apresentação de quem foi este homem em los dias de Babel. Su nombre era Nimrod. Los versículos 8 e 9 le describen como el primer poderoso em la tierra. El versículo 9 dice que ele foi poderoso caçador delante del Senhor. Pero quando você toma a expressão hebreia utilizada aqui para delante del Senhor, você se dará conta de que
não era um delante na presença, mas era um delante em oposição ao Senhor. Ele hizo uma afronta a Deus. De hecho, em la história de las religiones universales, você vai encontrar muitas histórias sobre Nimrod. Elas estão associadas a Tammuz, a Semíramis. Em esta história é onde nasce, em la história antiga, sobre el niño Dios em los braços de uma madre diosa. Esta história se vai a repetir, esta imagem se vai a repetir em Íris, em Osíris. Quando passa a la cultura grega, você vai encontrar então a Afrodite, Adonis, a Venus, el Cupido. E esta mesma imagem, ela se vai entremesclar em um sincretismo, aún mesmo em la fé cristiana, sobre a Madre Diosa e seu Hijo Deus. De hecho, o que nós encontraremos em Babel é uma unidade falsificada, onde o centro de todo está en el yo. El hombre es centralizado en el centro de todas las cosas. Flávio Josefo, em su texto sobre las antiguidades hebreas, ele disse que o que os homens queriam em Babel era alcançar o cielo geograficamente. Depois do dilúvio, Nimrod decidiu afrontar a Deus. E quando ele então construye esta torre, cuyo um dos propósitos era tocar o cielo, ele estava dizendo: nunca mais nos vas a matar anegado por água. Nunca mais nos vas a hundir. Vamos a edificar uma torre tão alta quanto possível, que as águas não nos alcancem. Pero de hecho, o que eles estão fazendo não é solamente construir um lugar ou edificar um lugar geográfico. De hecho, esta torre tem uma relação direta, escute, com uma comunicação entre os deuses. O que eles pretendiam com a Torre de Babel era estabelecer uma comunicação direta entre os deuses e os homens. É por isso que em la cima de la Torre de Babel todavía se pode encontrar los signos zodiacos. É um lugar lleno de misticismo, de magia, de ocultismo. Os homens deste tempo sabiam exatamente a lo que iam. Todavia, em Gênesis capítulo de número 11, estão vivos Noé e seus filhos. Sem, todavia, vive. Os homens sabem exatamente o que estão fazendo. Então, o que eles tratam de fazer bajo uma unidade falsificada. Estou ponendo a introdução. Estou construindo a mensagem. Ok? Paciência comigo. Paciência com este jovem predicador. Vai valer a pena. Jovem. Todos hablam uma sola língua. Uniformidade. Era um intento de uniformidade.
que por todos os lados quitaban la singularidad del indivíduo. Naciones que fueran regidas por un solo hombre. Y en este caso su nombre era Nimrod. Por supuesto, que este não seria o único intento em la história universal de unificação de los pueblos bajo um solo sistema religioso, político e econômico. Por exemplo, aí estão muito bem registrados em la história los Césares. Eles eram e se autonombravam de Augustos. Você sabe o que quer dizer isso? Augusto é uma invocação a lo divino. Augusto, perfeito, César, el divino César. Los pontífices máximos. Escuchou falar alguma vez sobre isso? Você sabe quem são eles? Então, busque. Para que não me bloqueiem o vídeo em internet, vão dizer, este mensagem está muito duro. Los pontífices máximos, em outras palavras, os únicos que estabelecem o puente entre Deus e os homens. Os homens se autonombraram puente. O intento era de fazer de los homens uma massa sem identidade. De hecho, lo que passava em los dias de Babel, Nilson, era uma construção tão costosa que quando alguém nascia bajo este império, bajo este sistema, nascia endeudado. Ele era um deudor do Estado. Ele devia ao Estado, à organização de Babel, e que agora ele deveria pagar, está endeudado e deveria pagar. Como? Sometendo-se a este poder do Estado único. É o socialismo antigo. O comunismo já estabelecido desde entonces, donde os homens nascem bajo um karma político, econômico, religioso, donde tem que pagar, pero escute, porque a única justiça perfeita e a única forma de pagar a deuda é o que hizo nosso Senhor e Salvador Jesucristo ao morir em la cruz de Calvário, e é Ele quem nos hace justos, é Cristo Jesus quem nos justifica. Será que você pode glorificar ao Senhor por isso? É como alguém dijo, em nome da igualdade se pierde a liberdade. Ronald Reagan dijo uma vez, a liberdade se la pode perder em uma sola generação. É mais sério de lo que você pensa. O Fórum Econômico Mundial, ¿cuántos já escutaram falar? Estou predicando a uma audiência de médicos, abogados, engenheiros, professores, reitores, diretores. Uau! O melhor desta terra está aqui. Que audiência seleta. Verá? Economistas. Eu não é abogada, não. Arquiteto Diego. Senhor. Médicos. Que privilégio. Verá? Ele 10%. Está aqui. O melhor de lo melhor. O Fórum Econômico Mundial, que está em Davos, em Suíça, eles propuseram uma meta para 2021. No Fórum Mundial, eles propõem mudanças climáticas, a élite, a ciência está aí,
Eles decidem temas como igualdade de gênero, migração, o que você queira. A élite de Hollywood está aí. A élite de los hombres mais ricos del mundo estão aí. As 1000 empresas mais poderosas del mundo são associadas do Fórum Mundial, onde cada uma de elas paga. É uma invitação comprada, onde cada um paga $500,000 al ano por ter direito de que sua opinião valga. E eles projetaram para 2021 o reconteo del tempo, reset, reinicio de todas as coisas. Escute, para 2021, eles pretendem restaurar a economia mundial, uma recalibração de las moedas, redistribuição de riqueza, igualdade social e punição para as nações dissidentes. Escute, eles estão reformulando, reorganizando a ideia antiga sobre família. Estão programando um superestado com controle sobre escolas, empresas, igrejas. Em outras palavras, não é broma isso. Não é mensagem alarmista. É só informação. Em outras palavras, Torre de Babel. Seguramente você está sentindo o olor a anticristo. Há um olor a anticristo no ar, sim ou não? Bueno, talvez você me pergunte, pastor, e quem é o anticristo? Eu te tenho que dizer, não lo sei, há muitos candidatos. Escute. Em oposição à Torre de Babel, o Senhor tem o tabernáculo de Davi. Aleluia, aleluia, isso é. De hecho, a Torre de Babel nada mais era e é uma cópia mal hecha do tabernáculo de Davi. Pastor, de onde Satanás pudo copiar? Primeiro apareceu a Torre de Babel, a futuro o tabernáculo de Davi. É que o tabernáculo de Davi terrenal é um modelo do tabernáculo de Davi celestial. E você sabe, Satanás estava ali. E ele trata de copiá-lo. O tabernáculo de Davi, em la Sião terrenal, é um modelo de la Sião celestial. Um lugar de intercessão, adoração, profecia, trabalho, ministério. Babel é a cópia, onde os homens buscavam um conselho demoníaco. Mientras o tabernáculo de Davi é o lugar onde se derrama o conselho divino. Escute, estou calentando, calma. A máquina está. Tenho tempo. O propósito de Deus ao poner o homem na terra era que Adão pudiera expandir o paraíso. Escute. A ideia de Deus, sua cultura, seus pensamentos, seu idioma, sua linguagem, seu reino, sendo esparcido por la terra. ¿Dónde?
En Babel hubo una división de las lenguas y en el Pentecostés una unidad de ellas. Aleluyas. 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 Pero el Pentecostés trae una verdadera unidad. ¿Por qué? Porque se usted toma uma foto da Torre de Babel, você vai ver de que o intento de los homens era hacer com que todas as pedras que se edificou a Torre de Babel foram exatamente iguales, las unas a las outras. Mas aí vem Deus, em uma verdadeira unidade, no linguagem do Espírito, no Pentecostés, escute, e toma pedras que não são formatadas, exatamente iguais, porque não são ladrilhos formatados, mas são pedras vivas, onde cada homem, cada mulher, pese as suas diferenças, pese a sua singularidade, pese a sua capacidade de ser único em la terra. Por quê? Porque você não necessita ser igual a nadie. Porque Deus agarrou tu molde e disse: é demasiado bueno para ser outro igualito. Rompeu o molde e te disse: você é único. Aleluia. Aleluia. Somos únicos em la terra. Cada um com sua própria huella digital, com suas capacidades únicas, com seu talento único, com a graça de Deus. Então Deus agarra, não a los igualitos formatados, como em Babel, mas agarra los diferentes, as pedras vivas, cada um de um modo, e sencillamente vai encarrando uma sobre a outra, e construi um grande edifício para Deus, de gente diferente, de gente única, mas que são edificados bajo o linguagem do Espírito, e indo ao mesmo propósito, é o reino de Deus na terra. Ai, Senhor, você tem que glorificar ao Senhor por isso, você tem que glorificar ao Senhor por isso. Escute, Deus, entonces, en el tabernáculo de Davi, assim como está profetizado em Amós, capítulo de número 9, ele está restaurando ao tabernáculo caído de Davi. E por supuesto que isso é tremendo, porque em Davi, antes da nova aliança, Deus estava estabelecendo um padrão de como seria todavia na antiga aliança. Em la persona de Davi, estava edificando uma torre. E por supuesto que eu estou falando da igreja. O tabernáculo de Davi é a igreja. É a igreja. Donde em esta igreja, escute, não aquele modelo falsificado, mas o original. Deus está estabelecendo seu edifício, uma torre, assim como na cidade de Davi. E na cidade de Davi, um lugar onde o conselho de Deus se manifestava, a glória de Deus se manifestava, a presença de Deus se manifestava. Escute, por quê? Porque Deus não está criando um grupito de pessoas bajo um montão de normas e regras, mas Deus está edificando um grupo de pessoas que carregam consigo uma atmosfera radioativos, que onde chegam, onde põem seu pé, sencillamente se manifesta o conselho de Deus. Uau, aleluia. Escute, porque isso é o que somos, a presença de Deus viene e barra el conselho. É como Isaías dijo: Espírito de graça, Espírito do Senhor, Espírito de favor, Espírito de poder. E ele disse: Espírito de sabedoria, Espírito de conselho.
Mas o conselho não é necessariamente este quando você vem na igreja e diz: pastor, dá-me um conselho. Necessariamente não é isso, escute. Porque esse é o conselho de como quem se senta à mesa para tomar decisões juntos. Você talvez lhe pareça algo demasiado, não, isso é muito, pastor. Como? É que quando o filho cresce, ele se senta na mesa para tomar decisões com seu padre sobre seus negócios. Oh, Senhor. E você vai ver isso claramente na figura de um Abraão. Você vai ver isso claramente na figura de um Moisés. Você vai ver a Elias. Você vai ver homens. É como Isaías dijo: venga, venga. Aí está o tribunal de Deus, presente suas causas. E Deus disse: vamos falar sobre meus negócios na terra. Escute o que Deus está buscando. Deus está buscando um grupo de pessoas com quem Ele pueda falar sobre seus negócios na terra. Com quem junto com Ele, não somente uma decisão imposta, mas acordada com seus filhos de si. E você pode dizer a Ele, e dizer-lhe a Deus, e pedir conselho a Deus, e dizer: Deus, como levamos tu reino adiante na terra? Ai, Senhor, é demasiado. Então, escute. Então, você se sai de aquele modelo de oração: dame, 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 dame. Porque esse é o modelo de oração de los niños, que todo lo que hace delante de reis, delante del Padre, dame, 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 dame. Mas essa é aquela oração llena de sabedoria, de dizer: Senhor, como vamos implantar tu reino nas universidades? Como vamos a conquistar Cochabamba para ti? Como vamos a ganhar as nações para ti? Deus, como é essa? Vamos falar sobre as grandezas de tu reino. Deus está buscando filhos na terra com quem pueda tomar decisões sobre seu reino na terra. Isso é tremendo. É como... isso te põe a outro nível. Isso te leva a outra esfera, a outro lugar, a outro tipo de relacionamento. É como lo passou em Shiloh. Shiloh foi a primeira capital religiosa de Israel. Aí estava o arca del pacto. Então eles levavam o arca às guerras, às batalhas. Mas esta arca se movido, se foi de Shiloh hasta Jerusalém. Foi levado lá cima do Monte Sião. Aí estava a cidadela de Davi. Uau! Isso é tremendo. Então, escutem, por favor. Porque o que Deus estava pretendendo não era solamente salvar almas, mas era transformar nações inteiras. O que Deus está buscando com seu povo em Cochabamba não é solamente salvar pessoas. Isso é o primeiro passo, é só a porta de entrada. Mas o que Deus finalmente está buscando é transformar a cultura desta cidade, é transformar esta nação inteira, ocupando os sistemas religioso, político, econômico, artístico, cultural, científico. Escute, Deus lo quer todo, todo lhe pertenece a Ele. Aleluia. Todo lhe pertenece a Ele. Você sabe, houve cidades na antiguidade que, em um relativo curto espaço de tempo, ao manifestar-se a presença de Deus na terra, cidades inteiras foram conquistadas para Deus desde todas as perspectivas. Pero, por supuesto, que sempre haverá oposição ao reino de Deus na terra, o reino das tinieblas.
E esta manifestação, oposição do reino de las tinieblas em contra do reino de Deus, por supuesto, que sempre também se vai manifestar através de homens, porque Deus usa homens para trazer seu reino à terra, e Satanás usa homens para ser oposição ao reino de Deus. Por exemplo, vocês se acordam de Nerão? O homem foi capaz de prender fogo a uma cidade inteira. E você diz, é porque ele queria refaccionar a cidade de Roma. Não é isso que nos dizem nos livros de história? Mas sobre quem puso a culpa? A los judíos e a los cristianos. Pero há detalhe. Nerão passou e o reino sigue. Sabe para que serve o nome Nerão hoje em dia? Eu lo dudo que você ponga o nome de seu filho de Nerão. Dudo, André, que você ponga Nerão a sua. Nerão, você le dá o nome a um perro, e isso quando te muerde. Porque nem ao perro que você ama, você lhe amaria Nerão. Ai, por favor, que não haja nenhum Nerão escutando também na transmissão. Isso foi muito ofensivo. Pero eu não estou falando só de um nome, estou falando de uma figura, estou falando de uma persona, Escute, o culto empieza na igreja aí. O culto na igreja é parte necessária do reino de Deus. Mas escute, porque o reino de Deus não termina na igreja. O reino de Deus pode começar aqui, mas tem que manifestar-se na sociedade. O reino de Deus tem que ir muito mais allá. É por isso. Me estou acercando, ok? 10 minutos e empiezo a predicar. É por isso que Deus respaldava um homem como, por exemplo, Elias. Porque Elias não estava implantando o reino solamente nas sinagogas ou no templo. Mas ele estava confrontando a los reis em los palácios. Sabe qual é o problema desta geração? E melhor falar da minha. É que nos hemos vuelto demasiado tímidos. Nos hemos vuelto demasiado acordistas. Eu não sei, eu me estou inventando palavra. Pablo se inventava, eu tenho direito. Hemos hecho demasiados acordos, estamos demasiadamente comprometidos com o sistema. Estamos calculando demasiado as perdas em esta terra. Mas o detalhe é que homens como Elias, porque estavam perfeitamente alinhados à ideia de Deus, que não eram seus conceitos, suas ideias de Deus solamente puestas em la sinagoga, no templo, mas em la sociedade. E que não aceptará lo malo, não dentro da sinagoga, não lo aceptará em la sociedade. Não lo aceptará em los palácios de los reis, não lo aceptará a idolatria, o paganismo, o mundanismo, onde seja, não lo aceptará, porque Deus não é dono solamente deste metro quadrado, del Senhor é a terra e sua plenitude, e não se pode aceptá-lo. Oh, Senhor. Então Elias terá o respaldo de Deus e das forças da natureza. Elias confronta o sistema religioso, mas também confronta o político. É por isso que Elias tem autoridade para dizer: não vale ouvir, não vale ouvir. E quando Elias diz não vale ouvir,
Ele pode ser cuidado por la mesma criação de Deus. É por isso que Elias não tem um palácio lhe dando de beber, não tem fontes oficiais que lhe sostenem, mas ele tem um ribeiro lhe dando depois de beber. É por isso que Elias não tem direito a uma bolsa. Não sei se a palavra é esta. Você entende bolsa? Não. Escreva aí, bolsa igual a... Elias não tem uma... Por favor, vamos, ajudem-me. Não. Salário não tem uma... Sim, pero oficial. Patrocínio. Beca. Não tem... financiamento. Vamos, vocês podem predicar melhor que eu. Não tem por parte do Estado quem lhe assegure. Não tem donação de terreno. Não tem favores de parte do Estado. Não tem quem lhe patrocine ladrilhos para a construção. Não tem quem lhe regale terreno. Mas escute, mas ele tem comida no pico do cuervo. Ele está em oposição aos homens, não deixará de confrontar-lhes. E ele sabe, a natureza lhe ajuda. E de repente, então, vem um cuervo. Isso é fora de lo comum. Isso é fora de los patrones. Porque quando alguém está comprometido com Deus, Deus está comprometido com este alguém. Deus está comprometido com este alguém. Quando se seca a água del ribeiro, quando falta a comida no pico del cuervo, então Elias é enviado estranhamente a uma mulher estrangeira em Sarepta de Sidom. E muitas vezes, quando nós leemos os textos, nós não sabemos calcular os tempos. Porque Elias, em verdade, passará 6 meses bebendo de la ribeira e passará 3 anos comendo de la casa de la viúva. Nós sabemos calcular os tempos e pensamos que tudo isso foi muito rápido, foi muito disparado, mas não foi. Pero mientras Elias estava na casa da viúva, que era estar na casa da pessoa mais pobre que poderia existir, que era uma viúva. Uma viúva em este tempo era uma referência a que não tem nada, é uma referência a quem necessita ajuda. E Elias está indo buscar Deus. Deus lhe manda Elias buscar ajuda em quem ela necessita. Isso é contraditório. Mas há um detalhe, por quê? Porque o dia que o filho de la viúva morreu, escute, o dia que o filho de la viúva morreu, e Elias foi usado para ressuscitar a seu filho, a viúva disse: agora reconozco que a palavra de Deus é verdade em tu boca. Se você se dá conta, em um determinado momento, Elias vem e diz: não vale ouvir. Mas não vale ouvir porque recebi uma profecia. Não vale ouvir porque eu lo digo que não vale ouvir. Não é porque Deus lhe dijo que diga. O que a viúva está reconhecendo é: homem, tu caminhas tanto com Deus, que Deus respalda o que tu dizes. Esse é um câmbio extra. Me saquei o texto que queria ler. Pero minha Bíblia é tão berreta, eu la amo. Cada leitura dejo porções esparcidas, como semilhas. Escute. Porque quando Deus mira a terra e vê alguém que está comprometido com Ele, Ele disse: meu amigo, eu respaldo o que tu dizes, o que tu digas.
Pero isso não é para todos. Não pense que todos aqui vão poner a dizer coisas, as coisas se vão dar. Porque isso é para a gente que caminha com Ele. Eu vou terminar falando sobre Elias, então se não quero falar todo, vou passar a Davi. 5 minutos e termino falando sobre Elias, ok? Porque o título da prédica qual era? Regressando ao Monte Carmelo. Nós estamos acercando, olha. Davi era rei sacerdote. Você vai entender isso. Tudo se vai armar. Davi era rei sacerdote. Um dia Davi come de los panes de la proposição, você se acorda? E por que Deus não lhe castiga? E você disse, é porque tem hambre, pero escute. Porque Deus não camina solo por la necessidade da gente. Não é assim. Não é assim. Lamento dizer-lhes, pero não é assim. Há algo mais que ele tem que comover. Há girar de la rueda. Há uma lei espiritual estabelecida. E o que move não é só a necessidade de alguém. É caminhar bajo estas regras espirituais. ¿Por que Davi come del pan de la proposição e não muere? Não é só porque não tinha hambre. Davi come del pan de la proposição e não muere porque este pan estava separado para os sacerdotes. E Davi era rei, mas também era sacerdote. É por isso que come e não muere. Davi não era rei segundo a ordem sacerdotal de Levi. Sei que estou falando grego para alguns, pero perdão, em algum momento temos que elevar o nível da coisa. Por isso você tem que assistir seu grupo de crescimento. É por isso que você tem que vir ao estudo da palavra. É por isso, para que você aprenda as coisas de Deus e não esteja perdido em uma prédica de domingo. Deus põe toda a sua disposição. Lo tomamos ou lo deixamos. Davi não era rei segundo a ordem sacerdotal de Levi, mas Davi era rei segundo uma ordem sacerdotal anterior todavia. É a ordem sacerdotal de Malquisedeque. Ele é rei segundo Malquisedeque. E sua ordem é superior, por quê? Porque Abraão lhe paga o dízimo a Malquisedeque. E amigo, escute. Ele que recebe é mais grande do que ele paga. Aunque a bendição está sobre ele que dá. Porque quando Abraão lhe entrega o dízimo a Malquisedeque, Abraão está reconhecendo Malquisedeque é superior a mim. E Abraão traz em seus lomos, não vou pôr a mão onde, pero Abraão traz em seus lomos a Levi. Escute, em Abraão, Levi pagou dízimo a Malquisedeque. E Jesus é apresentado como sumo sacerdote para sempre, não segundo a ordem levítico, mas segundo a ordem de Malquisedeque. E a pergunta é: quem é Malquisedeque? Um dia aqui, eu lhes ensinei quem era Malquisedeque, quem representa Malquisedeque. Por supuesto, Jesus representa Jesus. E Malquisedeque era 100. Em los dias de Abraão. Classe dada, classe cobrada. Não vê? Isso é tremendo. Ele entra na história sem princípio nem fim, sem genealogia. É uma genealogia eterna. Pero há algo mais. Porque Malquisedeque é rei e sacerdote. Ele é um rei sacerdote, um reino sacerdotal, onde batalhas são ganadas e cultos são dados. É um rito, escreva aí, é um rito de
conquista e entrega. É tremendo. Se conquistem na batalha e se rindem na adoração. Escute lá como é Davi. Os homens de Davi escutem a Davi dizer: tenho sed, quero beber del agua del poço de Belém. Então eles vão, conseguem el agua, e Davi, ao ter el agua, se derrubou um lado o rei e entrou no coração do sacerdote em libação a Deus. Mira como Davi é rei rendido. Se acorda da era de Araúna, quando houve a plaga, estava destruindo a todo o povo. E então Araúna disse: bem, meu rei, toma tudo. E ele disse: como eu poderia dar a Deus sacrifício que não me cueste nada? Linguagem de sacerdote. Ele conquista na batalha como rei e lo rinde na alabança. Por quê? Porque os reis são leones, mas os sacerdotes são ovelhas. Esse leão cordeiro, ele que conquista e ele que rinde. Vamos. Sabe por quê? Escute. Você se acorda da imagem de los 24 ancianos? Os 24 ancianos estão entregando suas coronas. Quem está sendo de hecho? Os 24 ancianos estão dizendo: hemos conquistado para ti, mas sabemos que todo que temos hemos recebido de ti, e lo que viene de ti vuelve a ti. Toma nuestras coronas. Entrega. Lo conquista no reino, mas lo entrega no sacerdócio. Los reis, assim são os líderes de Deus. Eles são valentes e são humildes. Eles são poderosos em la batalha, mas eles são quebrantados de coração. Quebrantados de coração. Não busque o caminho fácil, nunca. Há uma luta, há uma batalha, há uma entrega. Por quê? Escute, os reis controlam a terra, mas os sacerdotes abrem os cielos. O problema é que reinado sem sacerdócio é terrível. Porque estarias governando compacto com as tinieblas. Se você é uma pessoa de conquistas terrenais, mas não és homem de entrega no culto sacerdotal, você está desalineado. Porque o que Deus nos ha chamado a ser não é somente homens de conquistas, mas são homens de conquistas e que entregam. Porque aí está a humildade. A humildade não está em nécio. A humildade não está em el sonso. Já viu aquelas pessoas que são tão sonsas, irmão, que hasta para morir de infarto dura 6 meses. Está para infartar 6 meses infartando. Hasta a morte rápida é lenta. Não é de isso que está falando. Sabe por quê? Porque ele que não conquistou nada não pode provar sua humildade. Nós outros confundimos humildade com pobreza. Humildade está em la rendição. Tudo que tu conquistas para Deus,
Eu não sei usted, hermano, mas eu quero conquistar muitas coisas e entregá-lo a Deus. Eu quero que Deus me dê graça para conquistar nações, pueblos, territórios. Eu quero que Deus me dê graça. Eu não sei usted, mas eu quero chegar a algum lugar. E sabe o que? Mira, onde está tu capacidade sacerdotal? Sabe onde? Em lo lejos que puedas ir, em lo quanto puedes rendir a Ele. Senhor, eu quero render essa cidade ao Senhor, eu quero lhe entregar ao Senhor em aquele dia, dizer: Senhor, toma Cochabamba para ti, toma minha empresa para ti, toma meus negócios, toma, todo é conquistado, é tuyo. Levanta suas mãos ao céu. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, queremos conquistar como reis. Queremos governar como reis, mas em el temor del Senhor como sacerdotes. Senhor. El humilde não é ele que vai derrando as coisas por la mitad, mas é aquele que batalha hasta lo último, lo gana, lo vence, lo conquista, pese a dificuldade, pese as lutas, pese os dolores, pese as frustrações, lo conquista e diz: toma, Senhor, toma mis coronas, são tuyas. É isso o que isso Davi todo o tempo conquistava e rendia a Ele. Escute, se a igreja não cambia sua perspectiva, solo nos vai quedar lamentar, porque os malignos lo vão ser. Ou a igreja conquista os territórios, ou o maligno pondrá suas estacas, e solo nos quedará el lamento. Sabe qual é o problema? Pueblo de Deus, escute o que o mundo está sendo com nossos filhos. O mundo está implementando em nossos filhos sua cultura. Hollywood ha dominado com sua cultura. As artes plásticas estão sendo dominadas por las lesbianas e por los homossexuais. Igreja, despertemos, abramos nossos olhos. A ciência está sendo conquistada por los malignos, por los impíos, por los ateus e por los incrédulos. Se a igreja não despierta, a China vai dominar o mundo inteiro. E sabe o que vai poner? Não é uma economia forte, é a incredulidade em los corazones. Alguém lo tem que dizer, alguém tem que despertar a igreja. Sabe por quê? Porque é como um pez na água. Você saca o pez da água e a água está contaminada. Você le trata o pez e que haces? Lo vuelve a água contaminada. Então, o que hay que hacer é cambiar as águas. O que vamos fazer é cambiar os âmbitos. O que vamos fazer é cambiar os sistemas. Há que cuidar, tratar a pez e há que transformar as águas. Quantos entendem esta palavra? Isso é o que Deus nos ha chamado a ser, a discipular as nações. Oh, rabanda, rabacheda, ramanda, rabá. Vamos. Senhor. Escute. Esse é um lugar onde nós recebemos informação por parte do Espírito de Deus. Esse é o lugar onde nós recebemos poder, graça, capacidade. Recebemos unção. Mas o campo de batalha está fora. Esse é o lugar que deve ser dominado, que deve ser conquistado por la igreja do Senhor em todas as áreas, em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Assim deve ser. Vamos a poner-los nossos como diretores e reitores das universidades. Vamos a poner-los nossos como os principais médicos desta nação. Vamos a poner-los nossos como os principais abogados. Vamos a conquistar esta nação para nosso Senhor. Vamos a conquistar a educação. Vamos a entregar uma educação com base nos princípios da palavra. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas são valores.
Há pessoas que dizem, tenho muitos versículos memorizados, e isso é bueno, pero minha pergunta é, quantos desses versículos você está obedecendo? Porque a fé cristiana não é uma fé de... Em Nordeste do Brasil, há alguém que é de Nordeste do Brasil? Nordeste? Há algumas partes do Nordeste, em épocas de ano, que se arma uma tormenta. E então você diz, vai vir tempestade, vai chover demasiado, e sopra um vento e leva. A Bíblia diz, é como nuvens sem água. Você habla muito e exercita pouco. Você não vive segundo os princípios desta palavra. E se não vivimos por la palavra, não temos autoridade, não temos poder. Porque não somos somente oidores, mas somos... A gente não te vai juzgar por aquilo que dizes, mas por aquilo que eres. Senhor. Estou terminando, calma. Então se trata de conquistar e de... Se vocês leem Gênesis, capítulo de número 1, versículo 28, ponga em pantalla, por favor. Dice, e los dijo Deus, frutificad e multiplicar, repite comigo, frutificar, multiplicar, llenar la tierra e sojuzgadla, llenar la tierra e senhoreado. Esses são os princípios do reino na criação. Vamos, frutificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgadla e senhorear-se sobre ele. Você pode repetir por sua conta? Vamos ler 2, 3. Isso é tremendo. Porque para isso nós outros fomos criados. Sabe para quê? Escute. Em primeiro lugar, você foi criado para dar frutos. Deus puso em ti o princípio da frutificação. Deus entregou em nós outros a capacidade de conquistar. E sabe de quê? De rendir a Ele. De rendir a Ele. É por isso que Bill Johnson dijo, fé não é um esforço, é uma entrega. Porque não há momento mais difícil para ter fé que a la hora de entregar a Ele. Eu estava aqui jueves, em la oração. Venga, você não sabe o que você está perdendo. Venga, como Deus está manifestando. 1 hora de 7 a 8, eu estava aqui. Bueno, um dia antes, el miércoles, o Senhor começou a falar comigo. Não quero falar toda hora, pero é algo sobre a escola de minha hija. Pero não vou falar agora todo. Pero o Senhor me dizia, tu me has pedido muito isso. E eu te he dado. Agora quero. E eu vim na igreja el jueves, como digo, não estou falando completo, quando tenho o testemunho completo. Quando ligo o jueves na igreja, eu venho lutando em meu interior e dizendo, Senhor, para mim ha sido tão difícil isso, tu sabes, as horas e horas de oração e de ayuno, para conseguir isso, me ha sido sofrido. E agora tu me dizes, dame. Então eu vim e eu desci meu coração, Senhor, toma. Eu te dou, eu te entrego, eu te dou. Ao dia seguinte,
Nós teníamos uma tábua de torta desde o cumpleaños de Ana Carolina, que estava aqui na igreja. Foi o cumpleaños de Ana Carolina? Sim, há uns meses, verdade? Em outubro. E quedou aqui, me olvidei de devolver, tinha que devolver a pessoa que hizo a torta. Então, el viernes de la mañana fuimos com Jair a entregar a tábua, essas tábuas de madeira que debaixo da torta. E fuimos. E quando chegamos à casa, em lugar de sair, a irmã salió sua madre. Eu lhe entrego, ele me disse, pastor, eu necessito dizer-te algo, tenho uma coisa que dizer, mas só lo vou dizer el jueves allá, eu estou indo allá para dizer-te, pero te quero adelantar algo. El Senhor se acordou de ti e escutou tu oração. É tremendo porque Deus escuta a oração que está reconciliada com a rendição. Em Gênesis capítulo 22, estou indo ao fim, Gênesis capítulo 22, é a primeira vez que aparece a palavra adoração. Vocês sabiam disso? A primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia é Gênesis capítulo 22. É quando o Senhor chama a Abraão para adorar. Estamos de acordo? Então, Abraão desperta de manhã, ele toma o lenho, toma o muchacho, lo põe sobre el asno, chama a seus servos, ele sai muito temprano na manhã. Ele falou com Isaac, ele falou com seu servo, mas eu estou seguro, ele não falou com sua esposa Sara. Ele saiu muito de manhã, porque se ele hubiera dito a Sara que ia sacrificar a Isaac, seguramente ele seria sacrificado antes de chegar à montanha. E Deus, melhor não digo, porque há coisas que Deus nos manda ser, que não é que pedir opinião, é que hacerlo. Porque se você pede opinião a muita gente, eles os matam antes que tu lo sacrifique. É assim. Eu tenho um problema de falar muito. Minha esposa diz: hablas demasiado. Nem caso sou eu quem hablo muito, não é ele. E eu lhe acontece é porque você é meu amado. Escute. E no versículo 5 aparece a palavra adoração. Vamos adorar a Deus na montanha. Pero há um detalhe. É que em esta adoração não havia música. Não há uma sola nota musical, não há um acorde de guitarra, não há nenhuma melodia, não há uma orquestra sinfônica, não há música. Ademais, escute, não há música, não há notas musicais, não há acordes, não há harpas, não há saxofone. Não há música. Porque a adoração não é música. Não é música, mas há monte, mas há lenha, mas há sacrifício, mas há lágrima, mas há cuchillo, mas há cordeiro. Porque a adoração se mide por nossa capacidade a ser-lhe caso. A adoração é nossa capacidade de alinhar nossa vontade com a de Ele. El cielo unido a la tierra. Último ponto, termino. Liguei ao Carmelo. Vê? Palavra, termino. Era a regressão da Carmelo, não? Liguei ao Carmelo. Elias é um homem, você vai pensar extraordinário, eu lhe vou dizer bruto. Elias é um dos profetas mais brutos que conosco na Bíblia. Um dia o rei vem e disse: tu eres o perturbador de Israel. Elias ele mira ao rei e diz: perturbador és tu madre.
tú e tu casa são os perturbadores de Israel. Ustedes estão perturbando Israel com sua desobediência à lei do Senhor e a sua palavra, e não a ser sua vontade. Elias era tremendo, irmão. Elias esse dia vai degolhar a 450 profetas com sua própria mão. Imagine-se. Esse homem era... Como quem disse, sem padre e sem madre, ele não tem compromisso. É simplesmente lo hace. Pero escute uma coisa. São 3 anos e meio que não havia lhe ouvido sobre a terra, estamos de acordo? Escute o que vai ser Elias. Depois de burlar-se de los profetas de Baal, ele disse, su Deus está dormindo, vamos, gritem, não cortem-se mais, a ver se despierta. Se foi em vacação, su Deus, disse ele. Ele se burla dos profetas de Baal, é louco. Então ele disse, ok, se cansaram? Agora me toca, ok? Vamos. Em primeiro lugar, vamos fazer algo. Vamos arreglar o altar. Porque não há fogo em uma completa desobediência, em desordem do altar. Sim, pastor, arregle o altar. Não, o altar é nossa vida. Que capacidade temos nós outros de sempre querer que a prédica é para o outro, verdade? E melhor se é para o pastor. Não, o altar é sua vida. Então ele disse, vamos, degolhemos ao boi, vamos a despedaçar ao boi. Você pensa que esse foi o mais grande sacrifício que hizo Elias esse dia? Hagam contas comigo. Elias vai pedir que tragam a 4 cântaros de água. Cada cântaro de água comporta mais ou menos, em aquele tempo, 40 litros. 4. Quanto é isso? Vamos, que eu sou péssimo em matemática. 160. Então, eles traem 4 iluete, a 40. Aí Elias disse, é pouca água. De novo, outros 4. Mais água. Por 3 vezes ele manda derramar 40. Amigo, mais ou menos 360 litros de água derramados sobre o altar, pero são 3 anos e meio que não llueve. Elias está dizendo, só o boi está barato. Vamos a derramar aquilo que vocês têm de mais caro. 3 anos e meio sem água, sem lluvia. Água é sacrifício. Se não há fogo em tua vida, talvez o que esteja faltando é sacrifício. Porque nós outros vivimos em um tempo onde a gente quer fogo, mas não quer pagar o preço. A gente quer uma vida demasiado light, uma vida soft. A gente quer um evangelho social. A gente quer cristianismo, mas não quer perder suas amistades, seu círculo. Mas não quer sacrificar a seus grupos, a seu nome, a seus meios. E Deus disse, não se pode. Não se pode. Não se pode ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Sabe por que Elias tem fogo? Porque ele antes de tudo está comprometido com Deus antes que com os homens. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Quantos estão entendendo essa palavra? Entenda o que Deus nos está lhe amando. É que tem sacrifício. Então se derrama a água. Elias se vai à montanha. Porque Elias necessita revogar
a palavra anterior. Então ele ora a Deus, ¿se acuerda? Então ele ora uma vez, ele ora 2 vezes, ele ora 3 vezes e não passa nada, não llueve. Ele ora 4 vezes, 5 vezes, então Elias decide tapar a cabeça. El manto de la oração. E é tremendo porque, você sabe, um dos significados del Adalit? Talit. El manto de oração, sabe para quê? Entre muitas coisas, também é: não quero ver a nadie. Eu me oculto debaixo do manto. Mas Elias não tem um manto. O que Elias tem é sua rodilha para ocultar sua cara. E ele oculta sua cara nas rodilhas, como quem disse: a realidade das circunstâncias não serão mais fortes que a realidade das promessas de Deus. Eu não vou ver a realidade, mas vou ver solo Deus, lo que tu me has hablado. E lo que tu vas fazer. Então, quando Elias vê uma mão de tamanho da mão de um homem, de um punho de homem, ele disse: Acabe, anda, corre. Unse tu carro e anda, use tu coche e vete. E vete, sabe por quê? Porque os coches eram uma ventaja em la batalha em aqueles tempos. Lo que Elias está tratando de dizer, eu vou decifrar, eu vou descodificar, ok? Lo que Elias está dizendo é: cuidado, Acabe, porque a lluvia de Deus hace tropeçar a grandeza de los hombres. Quando ustedes miram as torres de Babel, a grandeza do mundo e sua riqueza, ustedes podem pensar: nós somos muito pequenos delante de semejantes potências, semejantes domínios, semejantes riquezas, semejantes fortunas, domínios. Mas eu te quero dizer algo: não sou nada delante da lluvia de Deus. Não sou nada delante da lluvia de Deus. A lluvia de Deus hará tropeçar a los carros del mundo. Les hará cair em confusão. Les hará tropeçar no barro, em seu próprio lodo. Quando caiga a lluvia de Deus desde o céu, em resposta a uma igreja que sabe comprometer-se, pagar o preço e caminhar com Ele em esta terra, vem a lluvia de Deus e vai destruir a riqueza de los impíos, e a los impérios del mundo vendrão abaixo, mas o reino de Deus há de prosperar. Sabe por quê? Porque Elias corre a pé. Elias corre a pé 22 quilômetros por delante de Acabe no coche. Porque quando a glória de Deus se manifesta em nossa vida, irmão, nós outros derramos atrás os coches do orgulho, os coches da soberbia, derramos atrás a los reinos del mundo e prevalece o reino de Deus na terra. Eu alabo a Deus por isso. Quantos podem glorificar e aplaudir-lhe ao Senhor com todas as suas forças? Ponte de pé, por favor. Eu quero orar contigo. Aleluias! Você pode glorificar ao Senhor, decir-lhe aleluias. Oh, Senhor! Vamos mais, igreja! Eu prediquei 1h30, só por isso vamos glorificar mais a Ele. Vamos a dar a Ele a glória, a honra, o honor, a autoridade. Ele é digno de toda a glória, porque nós hacemos algo agora, porque nos rendimos a Ele nossas coronas e lhe decimos: Tu eres digno, porque Tuyo es el reino, el poder e a glória por los siglos de los siglos. Amém. Amém. Oh, Senhor, levanta suas mãos ao cielo e diga: mais de ti, Senhor, mais de ti, menos de mim. Tuyo é teu reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Mais de ti, menos
tener esta presencia, no importaría que tienes que sacrificar. lo que tenga que El Señor pasar. está llamando a algunos aquí a sacrificar cosas en su vida, sacrificar grupos de amistades, sacrificar la sociedad. El Señor nos está llamando a sacrificios, a pagar un precio por la presencia, a dejar hábitos, costumbres. Tengo hambre De ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti, tengo hambre de ti. Toma, Señor. El Señor te llama a ser santo. Mis armas no se pueden ver y ver el enemigo caer al alzar mi alabanza. Y cuando lleguen pruebas a mí, sé que la victoria está en ti, alzaré mi alabanza. Sé que tú vencerás, en la tormenta estás, y tu nombre nos baña, y reinos podrán caer, y tu trono siempre ser. Dios inconmovible. Y lo que el enemigo planeó para silenciarme falló, alzaré mi